Olá, meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal, especialista em jardinagem e paisagismo e apresentador do quadro Vivo Verde do programa É de Casa da Rede Globo. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa semana de adubação, o lugar certo para quem quer turbinar e salvar de uma vez por todas as plantas do seu jardim. Essa é uma das aulas mais importantes da nossa semana, pois vamos conhecer a fundo os tipos de adubos que podemos utilizar em nossas plantas para deixá-las mais floridas, saudáveis, com os nutrientes certos para desenvolvê-la. Como eu já falei na primeira aula, todo esse conhecimento disponibilizado aqui de forma gratuita só é possível porque tem toda uma equipe envolvida, uma equipe de cinegrafistas, o pessoal da Espanhol, das redes sociais, mas graças aos alunos que confiaram no meu trabalho, estou aqui hoje fazendo isso de forma gratuita, sem cobrar nada por isso. Então eu quero agradecer e gostaria muito que você agradecesse também toda a equipe e todos os meus alunos do curso de adubação. E para eu saber que você está acompanhando e aprendendo, nós temos a nossa hashtag da semana. A hashtag é Semana da Adubação. Se você não enviou ainda, não tem problema. Espera essa aula acabar e depois você tira uma foto das plantas do seu jardim que quer salvar durante essa semana e poste no Instagram utilizando a hashtag Semana da Adubação e marcando o perfil da Espanhol Plantas e o meu perfil também, Murilo Soares. Combinado? E para continuar, o que veremos na aula de hoje é fundamental para aplicarmos os conceitos na prática, um dos temas mais importantes da nossa semana. O tema da aula de hoje é adubos orgânicos versus adubos químicos. Qual a diferença e como utilizá-los? Lembrando que todo o conteúdo dessa semana é uma sequência que foi pensada para você conseguir identificar as deficiências das plantas. Entender como uma planta se alimenta, entender como as plantas se desenvolvem, descomplicar os nutrientes dos adubos e saber quando a sua planta precisa de mais cuidado. Compreender a diferença entre os tipos de adubos e esse é o tema da aula de hoje. Aprender as técnicas para salvar seu jardim. Saber como criar um jardim do zero, se apaixonar ainda mais pelas plantas. Ontem, na primeira aula, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as características das plantas, saber quando é que uma planta precisa de cuidados e conhecer os nutrientes necessários para a vida das plantas. Mas e aí, qual adubo utilizar? Qual eu devo comprar quando eu for em um garden center ou no mercado de flores? Lembra da nossa jornada? Você não é mais um iniciante na jardinagem, que só acompanha os vídeos gratuitos que postamos no Instagram e YouTube. Você já é quase um jardineiro amador e você está no meio dessa escada. Aproveite esse conteúdo, pois tudo aqui foi desenvolvido com muito amor e muito carinho. Vamos começar? Um dos objetivos da adubação é transformar uma planta fraca, uma planta doente ou aquela planta jovem, aquela planta que está no estágio inicial de vida, em uma planta linda, exuberante e saudável. Olhem só a situação desse filodendro aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Um filodendro que parou de se desenvolver, as folhas começaram a ficar amareladas, fracas, sem brilho, sem cor, a planta praticamente não evolui. Sabem o que isso significa?
deficiência nutricional e que pode ser corrigida através de uma adubação. Olhem só o antes e o depois de uma planta mal nutrida. E agora, hein, olhem só o oposto. Que filodendro maravilhoso, exuberante, bonito. Nossa, fiquei até escondido aqui atrás dele, olha só. E olhem só a diferença da coloração das folhas em uma planta que recebe uma adubação com frequência e uma planta que não recebe adubação. Até a textura da folha muda. A planta que recebeu adubação com frequência, ela fica mais firme. E isso evita, inclusive, que a folha rasgue com facilidade com o vento. Sabe aquelas folhas que ficam todas rasgadas no jardim? Você adubando com frequência, uma irrigação correta, as folhas ficam até mais resistentes contra as intempéries. Por exemplo, o vento, que pode rasgar e prejudicar o bonito, a estética do seu jardim, né? Então, olha só como é importante adubar. Aqui vocês conseguiram ver, opa, que eu estou escondido aqui no meio, ó. Vocês conseguiram ver, observar essa diferença gritante entre uma planta adubada e uma planta não adubada, tá? Agora vamos tirar esses filodendros daqui para vocês entenderem de uma vez por todas qual a diferença entre adubos orgânicos e adubos inorgânicos, os famosos adubos químicos. E aí, tem diferença? Eu tenho certeza que quando você chega em um garden center, em uma floricultura, em um Ceasa, em uma Ceagesp, em uma loja de departamento, na área de jardinagem, e se depara com essa quantidade enorme de tipos de adubo, você fica pensando, gente, que adubo que eu vou levar? Qual é o adubo melhor para deixar minhas filhas verdes lindas, bonitas e saudáveis? Tenho certeza que você fica em dúvida e realmente dá um nó na cabeça. A gente embaralha, a gente não consegue entender. O humus de minhoca é melhor que o salitre do Chile? O composto orgânico é melhor que o adubo solúvel? O fosfito de potássio, para que serve isso? Enraizador? Ah, deve ser para raízes, né? Em que momento que eu coloco esse enraizador? Gente, todas essas dúvidas vão ser esclarecidas no momento que você estudar, que você aprender esse universo da adubação. E o ponto de partida principal para você entender de uma vez por todas esse mistério que existe nesses grupos é entender a diferença entre adubos orgânicos e adubos inorgânicos. Vamos começar pelos orgânicos. Os orgânicos, como o próprio nome já diz, orgânico, natural, são adubos que a mãe natureza nos oferece. São adubos que têm a sua origem vegetal, a sua origem animal e até origem mineral. São adubos que vêm da mãe natureza. Ao contrário dos adubos inorgânicos, esses adubos químicos, que são fabricados pela indústria. São adubos sintéticos, que têm a sua vantagem e desvantagem, que daqui a pouco a gente já vai chegar lá, mas esses vocês não vão encontrar na natureza. Esses sim, esses a mãe natureza vai nos fornecer e eles também têm suas vantagens, mas também têm suas desvantagens. E já vamos entender esse mistério, tá? Aqui então nós estamos vendo vários tipos de adubos orgânicos. Eu tenho adubos orgânicos de origem vegetal, como por exemplo, a torta de mamona, o extrato de alga. Tem mais algum vegetal aqui? Deixa eu ver aqui, esterco de frango não é, torta de mamona, eu já peguei. Opa, eu estava com a caixinha aqui repetida de torta de mamona. A vida como ela é, vocês estão ocupando. Deixa eu tirar ela aqui que ela estava repetida aqui na mesa, tá bom? Torta de mamona, extrato de alga e esses outros aqui, tem outro aqui também que é de origem vegetal, que é a turfa. Esses três adubos aqui, torta de mamona, esse é um subproduto da indústria de fabricação de óleo, né? Até biodiesel, inclusive, é fabricado através do óleo da mamona. E a mamona, ela tem um poder muito interessante quando utilizado aquele resíduo, aquela torta, aquele bagaço que
que sobra do processo de moagem, de extração de óleo, ele é colocado para curtir, seco, triturado e forma a torta de mamona, um ótimo adubo orgânico, um adubo natural, que inclusive quando utilizado em quantidades recomendadas pelo fabricante, quantidades certinhas, ele traz um benefício muito interessante para o desenvolvimento das plantas. Só que a mamona é uma planta altamente tóxica. A mamona ela é perigosa. E no momento que a mamona vira adubo, as toxinas continuam presentes. Então, uma desvantagem desse adubo aqui, gente, ele pode intoxicar os seres vivos, se ingerido. Então, esse adubo aqui, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês têm crianças no jardim e, principalmente, animaizinhos de estimação. Por quê? A maior quantidade de acidentes causados pela intoxicação com mamona tem a sua origem na mistura de torta de mamona com farinha de ossos, tá? Essa misturinha aqui, que para as plantas é uma beleza, é um adubo orgânico maravilhoso. O animal de estimação, o cachorro principalmente, mas às vezes até o gato, se sentem atraídos pelo cheiro característico da farinha de osso. E ao lamber esse produto na terra, ele acaba ingerindo essa misturinha aqui fatal e a torta de mamona acaba entrando no organismo do animalzinho e acaba causando sérios problemas, inclusive hemorragias internas, que podem levar a óbito o animalzinho, tá? Então esse adubo aqui serve como alerta que adubo orgânico é maravilhoso, só que nós precisamos ficar atentos, porque nesse caso aqui da torta de mamona, é um adubo natural, mas perigoso, tá? E saindo da torta de mamona, eu poderia falar um monte sobre a turfa, o extrato de alga e todos esses adubos aqui, porque, nossa, tem muita curiosidade para contar, tá? Mas aqui eu dei rapidamente para vocês entenderem a noção que existem os adubos orgânicos de origem vegetal, turfa, mas você deve estar aí perguntando, o que é turfa? A turfa é um material orgânico que vem das turfeiras. As turfeiras, numa linguagem bem popular, só para você entender, são antigos lagos, antigas áreas brejosas que teve um grande acúmulo de resíduos orgânicos que, pela presença da água, teve dificuldade de se decompor ao longo de décadas, de séculos. E esse material ficou lá soterrado, acumulado, ao ponto do lago, com o passar de muito tempo, o lago secou e ficaram as turfeiras, grandes reservas de uma matéria orgânica semidecomposta, aonde o homem extrai essa matéria orgânica, tritura, beneficia e vende no comércio. Um adubo maravilhoso, um adubo rico em macro e micronutrientes e um adubo que tem a capacidade de funcionar como uma esponja no solo, retendo muita umidade e disponibilizando essa umidade para plantas. A turfa é um adubo maravilhoso, só que infelizmente a nível nacional não é toda a região que a gente encontra. No sul do Brasil é mais fácil encontrar porque nós temos turfeiras lá no sul. E quanto mais para o norte e nordeste do Brasil, centro-oeste, mais difícil é a comercialização, porque o frete acaba encarecendo demais o produto. Então, saindo da turfa, um outro produto de origem vegetal, um adubo orgânico, é o extrato de alga. Olha só, as algas marinhas, elas também são utilizadas para a produção de adubos, produção de hormônios vegetais, que vão estimular o desenvolvimento da planta. Olha só que interessante, hein? Aonde o homem descobre fontes naturais de nutrição vegetal. Nas algas isso já é possível. Que bacana, né? E olha, já tem disponível no mercado, fácil encontrar, um adubo orgânico, um adubo natural, que além de estimular o desenvolvimento da sua planta através da presença dos macro e micronutrientes, ele contém hormônios naturais que dão um empurrãozinho, uma levantada nas suas plantas. Legal, né? Extrato de alga. Aposto que muitos de vocês ainda não testaram esse adubo muito bom, tá bom? Vamos sair agora dos adubos de origem vegetal e vamos pular para o de origem animal.
como os estercos, né? Os estercos, como o esterco de gado ou o esterco de frango, são adubos que contêm uma massa orgânica muito interessante, porque essa massa orgânica, esse material, ele ajuda no momento que você mistura ele no solo, ele ajuda a aerar, a descompactar, a deixar o local bem soltinho, e essa massa aqui também funciona como uma esponja, retendo umidade e disponibilizando a água para as plantas. Então são materiais que ajudam nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. É um material muito interessante para ser utilizado como adubo, porque ele ajuda a manter a umidade, ele ajuda a beneficiar a vida, os micro-organismos existentes no solo, tá? E é um material rico em nutrientes, então é um adubo bem interessante para ser utilizado e acessível, não é um adubo tão caro. E olha só uma curiosidade, hein? Falei só a vantagem até agora desse adubo, como o esterco de gado, por exemplo. Mas, gente, esterco de gado, aquele esterco que foi extraído de pasto, bem baratinho, se vocês adquirirem ele e levar ele para o jardim, mesmo passando pelo processo de curtimento, onde ele foi curtido, seco, às vezes até triturado, as sementes das ervas, das gramíneas que o boi pastou, no momento que as sementes são ingeridas, elas não são digeridas pelo processo digestivo do gado ou do cavalo. E essa semente, do jeito que ela entrou, ela sai. E ela está inteirinha ali no meio, só aguardando uma condição de umidade e luminosidade para brotar com tudo. Então, um esterco de origem animal, um esterco de gado, por exemplo, se não tratado, ele vai dar uma dor de cabeça terrível para você, porque ele vai empestear, vai lotar o seu jardim, os seus vasos com matinho, tá? E mato que, se deixar crescer, eles vão dominar, vão competir com as suas plantas e prejudicar o desenvolvimento delas. Mas então, Murilo, não é para usar esterco? Pode usar, mas garanta, certifique-se que o esterco é de origem de gado confinado. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Ah, olha aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha o que está escrito na embalagem. Esterco de gado confinado, sem cheiro, esterilizado e sem ervas daninhas. Olha só, gente, que legal. Nós já temos no mercado esterco de gado certificado que não tem semente de plantas invasoras. Olha só que interessante. Legal, né? Então, aí já vem uma garantia que você não vai ter dor de cabeça com esse adubo. Agora, saindo do esterco de origem animal, esterco de gado, nós temos o esterco de frango, a cama de aviário também conhecida. O esterco de frango, ele tem uma vantagem, que ele é um adubo rico também em macro e micronutrientes, é um adubo que faz um efeito interessante nas plantas, só que ele tem cheiro, um cheiro que nem sempre é agradável. Então é o tipo de adubo que você não pode colocar ele em qualquer lugar. Imagina você aí adubar sua casa, sua área aí de churrasqueira, área de piscina, ou até mesmo as plantinhas dentro de casa com um adubo à base de esterco de frango. Você não vai aguentar nos primeiros dias o cheiro que vai ficar no local. Dependendo do esterco de frango, ou do esterco de galinha, né, também conhecido, pode atrair até moscas para o jardim. Então, cuidado com esse esterco de frango, que não é todo local que você pode utilizar. Sabe aonde que eu gosto de utilizar esterco de frango, por exemplo? Na hora do plantio de plantas de médio a grande porte. Arbustos, palmeiras, árvores frutíferas, aonde você vai utilizar esse adubo, mas no fundo do berço do plantio, mas naquela terra que você preparou para as raízes das plantas maiores se desenvolverem em berços maiores. Em canteiros de flores, na horta, na hortinha na sua casa, ou até mesmo nos vasos, onde você geralmente faz uma adubação mais superficial, esse tipo aqui de esterco vai
liberar nos primeiros dias um cheiro nada agradável e vai ter gente que vai xingar você, tá? Experiência própria. Cuidado, porque eu nunca me esqueço quantas broncas eu levava da minha mãe quando eu colocava esterco de frango nas minhas plantas. E quando eu adubava a grama, na grama, o efeito dele é maravilhoso, né? Porque o esterco de frango tem uma quantidade interessante de nitrogênio que faz com que a grama cresça, fique verde. Só que esse nitrogênio, ele vem junto com um cheirinho do esterco de frango que num gramado, nossa mãe, até a vizinhança vai reclamar, tá? Cuidado então com ele, hein? Lembra só do cheiro, tá? Agora, no resto, pode utilizar que não é um adubo ruim, é um adubo bom. É um adubo que traz essa massa, essa matéria que vai ajudar a melhorar a estrutura do solo, tá? Saindo do esterco de frango, nós temos agora a farinha de ossos, ou farinha de osso. A farinha de osso também é um adubo orgânico muito bom, ideal para flores frutíferas, pela grande quantidade de fósforo presente nele, né? Ele ajuda a dar uma turbinada na planta porque ele estimula principalmente o enraizamento dela. É um adubo muito bom, só que tem um probleminha, como o esterco de frango. Tem um cheiro nada agradável. Para você que nunca teve experiência com a farinha de ossos, eu vou ser bem sincera com vocês, eu estou tão acostumado, o meu olfato já está tão acostumado com esse adubo que eu já nem ligo mais. Mas para você que não tem muita experiência, ou você que está adubando a casa de um cliente, ou você que está cuidando aí do seu jardinzinho, cuidado com o cheiro de carniça disso aqui. Nossa, é um cheiro bem forte. É um adubo bom? Maravilhoso? É. Só que também tem a desvantagem do cheiro e também atrair os animaizinhos domésticos para cavar, aprontar no seu jardim em busca de algo que está atraindo eles, que é aquele cheiro. Mas o cheiro, na verdade, ele está misturado no solo. O cachorro, na hora que está lá cavando, procurando o osso, procurando a carne, procurando alguma coisa que está liberando aquele cheiro, na verdade, não é algo sólido ali presente, volumoso. É um pó que está ali misturado na terra. Então, o cachorro, na hora que cava, ele nunca encontra e cava cada vez mais e acaba causando um estrago enorme do jardim por causa da farinha de ossos. E ela misturada com torta de mamona é fatal, hein? Não façam essa misturinha, hein? Ela é uma mistura ótima. Se você não tem crianças ou animais domésticos em casa, pode misturar meio a meio a farinha de ossos com a torta de mamona, não tem problema. Mas, gente, cuidado. Cuidado porque realmente é perigoso. Agora, saindo aqui, vamos lá para o humus de minhoca. Humus de minhoca, para quem não sabe, é o cocozinho da minhoca. E esse cocozinho da minhoca, ele potencializa o adubo. Quando um produtor de humus de minhoca coloca estercos de origem animal ou até mesmo composto orgânico como matéria-prima para o minhocário, porque você pode criar humus a partir do composto orgânico, onde as minhocas, elas aceleram o processo de compostagem, turbinando a adubação feita com esse tipo de adubo, porque o humus de minhoca é muito poderoso. É um adubo rico em micronutrientes, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, elementos que fazem com que a planta cresce, acelera o crescimento dela. É um produto maravilhoso. Na minha opinião, o humus de minhoca é o melhor adubo orgânico que existe. Eu sou fã de humus de minhoca, né? A reação, o efeito dele nas plantas é maravilhoso. Mas cuidado também, hein? Porque se a origem desse humus foi feita com matéria orgânica de origem animal, como gado de pastagem, você pode estar levando sementes de ervas invasoras para o seu jardim. Cuidado. Mas hoje em dia, muitos produtores estão fazendo humus de minhoca através do processo de compostagem, que é conhecido como vermicompostagem. É a mistura, o consórcio da minhoca junto com aquela matéria orgânica, onde a minhoca vai beneficiar e acelerar o processo, tá? Aqui eu tenho um composto orgânico, só para ilustrar. Inclusive aqui eu tenho uns pedacinhos aqui até de cascas de ovos e alguns galinhos de madeira. Então ele está pronto para ser seco, triturado ou utilizado assim mesmo para deixar a terra mais aerada, soltinha e fornecer nutrientes para as plantas, tá?
Então aqui eu tenho vários adubos orgânicos, gente, de novo eu falo, se dos orgânicos eu poderia ficar horas falando vantagens e desvantagens, quantidade para ser utilizado em cada grupo, cada tipo de planta, todos eles têm uma historinha por trás, todos eles. Mas não dá tempo, senão eu vou ficar aí, haja fôlego, né? Eu vou ficar aí no mínimo umas 6, 8 horas falando com vocês só de adubação. Nem vocês vão aguentar ficar me ouvindo tanto tempo. Mas eu estou tentando só fazer um resumozinho aqui para vocês entenderem o conceito do adubo orgânico. Agora, saindo dos adubos orgânicos de origem animal, nós temos também os adubos orgânicos de origem mineral. Os organominerais, como, por exemplo, o salitre do Chile. O salitre do Chile também é um adubo extraído da natureza. Tá? Inclusive, esse produto é importado, a maioria vem do Chile, por exemplo, tá? E é um adubo maravilhoso para ser utilizado na jardinagem, no paisagismo. Ele contém uma quantidade grande de nitrogênio que estimula o desenvolvimento das plantas. Eu até brinco que esse aqui é a versão natural da ureia. Ureia, para quem não sabe, é um adubo de origem química, um sintético, produzido pela indústria. E esse aqui, rico em nitrogênio, mas esse é natural, tá bom? Saindo aqui dele, já mostrei o extrato de alga rapidamente também. Tem o bocashi. Bocashi, maravilhoso. O bocashi, para quem não conhece, eu acho que eu tenho um pacotinho aberto aqui. Aqui, ó, achei. Sabia que eu tinha ele em algum lugar. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olhem a coloração do bocashi. Bocashi, o que é bocashi? Esse nome oriental significa matéria orgânica fermentada. É um adubo orgânico onde a matéria orgânica ela passou por um processo de fermentação. Essa fermentação ela é como no humus de minhoca. A minhoca potencializa o adubo e a fermentação, no caso do bocashi, também potencializa o adubo. Esse processo de fermentação que ocorre na hora do preparo do bocashi, o bocashi é até interessante, gente, porque ele parece uma receita de bolo. Tem vários ingredientes, né, que podem ser inclusive de origem vegetal ou animal, por isso que eu não posso classificar ele, porque tem gente que bota torta de mamona, coloca farinha de ossos, farelos de origem vegetal, melaço de cana, um monte de ingredientes que vão fermentar e vão se transformar nisso aqui que eu mostrei para vocês. Um adubo muito bom e altamente potente. Um adubo que vai também dar uma turbinada nas suas plantas de maneira orgânica natural. O pessoal das orquídeas adora utilizar bocashi. Bocashi é maravilhoso. Antigamente ele era um adubo caro, porque não tinha muito no mercado. O processo de fabricação dele é muito lento. O bocashi é até um adubo popular no mercado. Então ele acabou se tornando acessível e hoje em dia vocês encontram facilmente. Você deve estar aí pensando, ô Murilo, na minha cidade eu não tenho bocashi. Gente, se você tem internet, é lógico que você tem internet, porque senão você não estaria agora me assistindo, né? Através da internet, entra lá no tio Google, lá no Google ou no Mercado Livre, coloca lá bocashi, vocês vão encontrar várias empresas que comercializam e enviam para você através dos correios, transportadoras, tá? Dá para comprar pela internet, não só o bocashi, como a maioria desses adubos que vocês estão vendo, tá? Existe um comércio virtual que facilita muito a nossa vida, tá? Então, saindo agora do bocashi, só do bocashi eu poderia também aqui ficar falando um tempão, mas não dá, né, gente? Olha só o que tem aqui do lado ainda para falar. Saindo aqui do bocashi, vamos ver, faltou mais algum? Faltou, né? Essas caixas aqui que eu tenho certeza que vocês estão curiosos olhando elas. A compostagem. O composto orgânico, deixa eu até tirar aqui, ó, vamos dar destaque aqui para o nosso composto orgânico. No composto orgânico, nós colocamos todos os resíduos, os restos da cozinha de origem vegetal principalmente. O que eu posso colocar na minha composteira? Ó, essa composteira, gente, ela tá suja, tá? Porque ela está sendo utilizada, é uma composteira real. E se eu cavocar aqui, ó,
Encontrei até uma casca de pitaia, tá? Encontrei pedaço de cenoura, tá? Tem aqui vários resíduos orgânicos que eu coloco do meu dia a dia. Essa composteira é minha, tá? E aqui, todos os resíduos orgânicos vão ficar decompondo e com a ajuda da minhoca, das minhocas, né? Esse processo vai ser acelerado. Então, a composteira, ela tem um compartimento onde você faz a compostagem, depois ela tem um segundo compartimento onde você dá continuidade ao processo da composteira, porque isso aqui leva de 60 a 90 dias para se decompor. Então, enquanto uma caixa já está cheia lá, se decompondo, a outra você está enchendo conforme a produção de resíduos na sua cozinha. Não pode colocar na composteira doméstica restos de comida. Não é para botar o macarrão, não é para colocar o feijão, não é para colocar o restinho do arroz, não é para colocar o restinho da salada temperada, porque isso interfere na composteira e se você tiver minhocas, então vai intoxicar e matar as minhocas, tá? Então não coloque esse tipo de material. Café, quando você está fazendo a compostagem, composteira tradicional, pode colocar borra de café à vontade. Agora, se tem a presença das minhocas, cuidado com o excesso de borra de café, porque também pode acidificar e prejudicar as minhoquinhas aqui no sistema de vermicompostagem, tá? Casca de ovos, pode utilizar à vontade. Casca de ovos, quanto menor a partícula, melhor. Se você tiver condição de secar os ovos e triturar no liquidificador e colocando aos poucos esse pozinho na sua composteira, o resultado dele, o efeito dele vai ser muito mais rápido. Esse pozinho, inclusive, das cascas dos ovos, você pode utilizar para melhorar o pH do solo das suas plantinhas, tornar os nutrientes delas mais disponíveis para elas absorverem, tá? É um material bem interessante, mas nunca em partículas grandes. Vocês têm que triturar, fazer um pó desse ovo aqui, tá bom? Aliás, se vocês procurarem lá nos vídeos no YouTube da Espanhol Plantas, eu tenho um vídeo onde eu faço uma adubação com casca de ovos. Eu ensino a preparar a casca de ovos para ser utilizada nas plantas ornamentais. E também, essa composteira aqui, ela já foi utilizada para o vídeo de compostagem lá no canal da Espanhol Plantas. Olhem lá que legal. Esse composto orgânico aqui, ó, ele saiu dessa composteira, gente. E para encerrar esse nosso papo de compostagem, gente, outro assunto que eu poderia aqui ficar um tempão falando, mas não tá, né? Tem que ser algo rápido, né? Porque tem muito assunto para passar para vocês hoje. A composteira, o último compartimento, ele serve para depositar o chorume. O que é esse chorume? É o líquido resultante do processo de compostagem. No momento que tudo ali começa a se decompor, apodrecer, o material libera líquidos. E esse líquido, rico em sais minerais, adubo líquido praticamente. Ele é concentrado nessa caixa e você pode utilizar isso como um adubo. Olha só, vamos coletar aqui um chorume para vocês observarem? Deixa eu até tirar aqui, ó, vou afastar os adubos da frente da composteira para a câmera conseguir pegar. Tá? Tem um copinho aqui. Essa composteira, ela já vem com a torneirinha. Se você não quiser investir nessas caixas, você pode fazer uma composteira com balde de cloro, qualquer balde que tenha tampa. Então você vai empilhar, você tem que furar para o líquido chorume e o ar também circular na composteira, onde você vai apoiar um módulo em cima do outro, caixas, baldes, sem frescura. E o último, ele serve para armazenar o chorume. Vamos abrir aqui, ó. Vamos coletar para vocês verem, ó. Opa! Estão vendo esse líquidozinho aqui, ó? E tem alguém aqui que escapou, gente. Vou até pegar ela para vocês verem, ó. Aí. Opa! Vamos ver se o câmera pega. A dona Minhoca aqui, ó. Ah, vocês devem estar falando, ai Murilo, que nojo. Não, gente, olha aqui. Isso aqui é um presente dos deuses para as plantas. As minhocas são muito bem-vindas, ó. Opa! Ela tem fotofobia, ela não gosta de luz. Vamos botar ela no escuro aqui, pronto. Vamos voltar para o chorume?
coletei o meu chorume. Esse chorume aqui, você deve estar perguntando, como é que eu uso, Murilo? Ele é um adubo líquido natural, um adubo maravilhoso, só que ele não pode ser utilizado puro, tá? Você vai pegar o chorume e vai dissolver uma parte dele em 10 partes de água, tá? Uma parte dele em 10 de água, dissolve bem, mistura bem e molha as raízes das suas plantas. Isso aqui não é um adubo foliar, isso aqui é um adubo que vai ser absorvido pelas raízes das plantas, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, que existem adubos absorvidos pelas raízes, tem outros tipos de adubo que são absorvidos pelas folhas, a famosa adubação foliar, tá? Então, nesse caso aqui, a adubação é via solo, via raiz. Uma parte dissolvida em 10 partes de água. Mistura bem e molha as suas plantinhas. Você pode molhar essas plantas com essa solução uma vez por semana, a cada 10 dias. Elas ficam maravilhosas. E olha só, gente, de graça, vocês podem produzir o seu adubo até na área de serviço de um apartamento. Que legal, né? Que tal já se empolgar aí e começar a sua composteira? A natureza, o nosso planeta agradece. Falei dos adubos orgânicos, a diferença, tudo, só que agora antes de partir para esses, eu preciso explicar algo para vocês que é fundamental para vocês entenderem a diferença entre eles. O adubo orgânico, a mãe natureza é sábia, ela sabe o que faz, porque isso aqui ocorre naturalmente na natureza. As árvores, as plantas no geral, elas caem as folhas, caem as flores, caem os frutinhos, cai o cocô do passarinho, tudo no solo. Aquela cobertura na floresta vai se decompondo com a ação dos micro-organismos e também de vários outros animais, como as minhocas, por exemplo. E as raízes vão lá, absorvem de novo e formam um ciclo. Então, todo esse grupo aqui de adubos orgânicos são adubos que vão fazendo o seu efeito ao longo do tempo. Não são adubos de efeito rápido. Esse grupo aqui, os adubos sintéticos, os adubos produzidos pela indústria, são adubos que fazem um efeito imediato. Praticamente, você no mesmo dia que você aplica, ele já começa a reagir internamente dentro da planta, tá bom? As raízes já absorvem, eles já entram pelos estômatos das folhas, no caso da adubação foliar, esse grupo aqui. Esse aqui, não. Os orgânicos, eles vão agindo mais devagar. Então, eles têm uma vantagem. Eles duram mais tempo no solo? Duram muito mais tempo no solo, os adubos orgânicos. Então, quando você utiliza o adubo orgânico, além dessa massa que eu falei para vocês, melhorar a estrutura do solo, deixar ele soltinho, aerado, descompactado, ele ainda ajuda a manter o solo úmido, ele beneficia a vida que existe ali no solo, os micro-organismos, né? E fornece os nutrientes para as plantas conforme ele vai se decompondo, mineralizando, aonde ele vai liberando os nutrientes e as raízes vão absorvendo. Só tem vantagem no orgânico, eu amo adubação orgânica, mas nem sempre ela é prática, né? Essa aqui, nossa, essa aqui é muito prática, mas essa aqui é maravilhosa, tá? Então vocês entenderam que esse grupo de adubação orgânica é um pouquinho mais devagar. Agora, vamos para o oposto? Que tal agora falarmos da adubação que faz efeito mais rápido? Uma adubação onde você pode comprar, adquirir um adubo específico só para florescer, um adubo só para desenvolver as raízes, um adubo só para desenvolver a folhagem, ou uma misturinha de todos eles, tá? Um adubo só para absorção na folha, um adubo só para absorção nas raízes, tem de tudo aqui. Por quê? A indústria consegue isso. Ela consegue dosar a porcentagem dos nutrientes contidos nesses adubos. Ela consegue criar linhas específicas para a planta. Aqui não. Aqui, na mãe natureza, tudo mais ou menos está equilibrado, mas nem sempre eu vou ter garantias de uma quantidade X de nitrogênio, quantidade X de
fósforo ou de potássio. Aqui varia muito, é instável aqui, porque tudo depende da matéria-prima que originou esse produto aqui, ó, os orgânicos, tudo depende do tempo que ele ficou se decompondo, tudo depende como ele foi armazenado, se ficou exposto na chuva, por exemplo, no sol, isso tudo interfere na carga nutricional deles. Esses aqui não. Esses aqui, eles já são protegidos pelas embalagens, tá? E esses aqui têm garantia da indústria que tem a formulação XYZ. Aqui são completíssimos. E qual é a maior vantagem do adubo químico? O adubo sintético, o adubo inorgânico, esse grupo, ele faz efeito muito rápido na planta. É como uma injeção na veia. Sabe quando tu está doentinho, meio desanimado, ou com uma dor que tu vai no hospital e dão aquela injeção e opa, você dá uma melhorada, cura na hora, passa na hora a dor? Então, esse grupo de adubos aqui é isso, eles funcionam rapidamente, eles fazem o efeito rápido. Mas da mesma forma que eles fazem efeito rápido na planta, eles vão se embora rapidamente, porque eles se dissolvem na água da chuva, na água da irrigação e acabam sendo lixiviados. Nossa, que palavra, hein, Murilo? Lixiviados é lavados, onde a água lava o solo, lava o substrato e leva embora todos esses nutrientes, gente. Vai embora. Aí entra a frequência. Esses aqui, esse grupo aqui, vocês podem aplicar numa frequência menor, porque como ele demora mais tempo para liberar os nutrientes, ele permanece por um tempo maior no solo. Esses aqui não. Esses, se chover muito, ou se você tiver um sistema de irrigação que funciona com uma certa frequência, também vai lavar, vai dissolver o produto e vai embora. A não ser que você consiga adquirir esses produtos com a geração moderna desses adubos. Adubos de liberação lenta, por exemplo. Adubos que são colocados em cápsulas. Vou colocar aqui um pouquinho. Os adubos de liberação lenta, por exemplo, eles são adubos químicos, só que vão liberando os nutrientes aos poucos para a planta. Então você não corre o risco de perder. Tem adubo que dura 3 meses, tem adubo que dura 5 meses e tem um grupo desse adubo de liberação lenta que chega a durar 1 ano, 12 meses no solo, no substrato. Olha só que interessante. E além de ter essa linha aqui de liberação lenta, também tem os bastões, que também são adubos que vão liberando aos poucos os nutrientes para as plantas, tá? Então, olha que interessante. Tem adubo de efeito de liberação rápida, como um adubo foliar, que é aplicado na superfície das folhas, e tem um adubo de liberação lenta que vai liberando para as raízes aos poucos os nutrientes. Mas, gente, esse grupo aqui, por que ele nos conquistou tanto? Né? A gente fica olhando para eles assim, nossa, mas são adubos artificiais, adubos... Não é natural, não é legal, Murilo. Para quem é adepto da agricultura orgânica, esses adubos são adubos que não são bem-vindos, né, na cultura orgânica. São adubos que no momento que você coloca no solo, são adubos que a vida ali existente, a minhoca se arrepia toda, a minhoca morre, porque são sais que vão desidratar, vão exterminar durante um período a vida ali no solo. Depois a natureza repõe, tá? Mas quando aplica esses produtos aqui, a vida que existe no solo dá até pulo, tá? De queimação mesmo, porque o negócio aqui para a vida no solo não é muito bom, diferente dos orgânicos. Mas, por que ele é tão utilizado? Primeiramente, é prático, é muito acessível. Por exemplo, um adubo como esse, um adubo solúvel, esse Peters, por exemplo, 1 grama do adubo em 1 litro de água já é suficiente para adubar uma planta, tá? Deixa eu abrir aqui sim. Opa, ele estava pressurizado. Aqui eu tenho 1 litro de água nesse pulverizador, tá? Eu vou pegar aqui 1 grama, uma colherzinha, até... Murilo, qual é a quantidade que você vai utilizar desse adubo em 1 litro de água? Gente, não só os orgânicos como os inorgânicos, hein?
Respeitem as quantidades especificadas pelo fabricante ou nas orientações que vocês têm em cartilhas, tá? Porque se você exagerar na dose, você vai causar uma queimadura química na planta, vai matar a planta. E se você colocar uma dose muito baixa, não vai fazer efeito. Então tem que seguir a dose recomendada. Atrás das embalagens, a maioria dos produtos tem a orientação. É lei, é obrigado a colocar. Então vamos pegar a orientação desse produto aqui, ó, tá? Utilização, aplicação foliar, 1 colher de café, tá? No caso aqui é 2 gramas em 1 litro de água. Então eu vou pegar 1 colher de café, tá? 2 gramas. Ô Murilo, será que isso aqui vai dar 2 gramas mesmo? Temos uma balancinha aqui. Essa balancinha aqui, ó, é muito interessante. Principalmente para quem tem muitas plantas em casa e quer ter uma medida precisa. Você pode medir, por exemplo, 10 gramas e com essa medida você tira o produto daqui, coloca ele num fundo de um copo ou de uma garrafinha PET, cortado na altura que dá 10 gramas, por exemplo, e você tem uma medida padrão. Então, cada vez que você vai lá pegar o seu regador de 5, de 10 litros, você pega aquela medida padrão, coloca dentro do saco do adubo e coloca ele no regador e dissolve ele, não precisando medir toda hora, tá? Então, essa balancinha é interessante para fazer as medidas padrão no início de uma adubação e depois com aquela medida pronta, você sabe que ela serve para X litros de água, para 5, para 10. Nesse caso aqui, é 1 colher de café ou 2 gramas do adubo solúvel por litro de água, tá? Minha colher estava bem generosa, isso, assim, tá? Coloquei. É um adubo solúvel, um adubo que se dissolve rapidamente na água. Aliás, eu até vou pegar um copinho aqui com água ó, e vou mostrar para vocês. Ó, eu vou pegar uma colher dele, colocar ele aqui. Ó, eu misturei. Ele é como um sal e um açúcar, tá? O adubo solúvel, ele se dissolve rapidamente na água, ó, tá? E ele é ótimo para você aplicar como adubação foliar, como adubação via raiz. Tem formulações específicas de adubos solúveis para você aplicar via solo, como o Cristalon da Yara, por exemplo, o Dripsol, tá? Que é um adubo maravilhoso. E, gente, tem tanto assunto para falar desse universo de adubação que não eu falei para vocês agora. Eu poderia ficar, ó, horas falando sobre o assunto. Nossa, tem muita coisa. É que hoje, na aula, eu estou passando aqui, o superficialmente está demorando, tá? Então, deixa eu só tirar aqui a minha bagunça, porque eu vou fazer uma adubação foliar para mostrar. Ó, peguei um cacto parafuso. E, gente, ó, conheciam ele? Esse aqui é meu, ó. Um Lepismium parafuso, um cacto parafuso, cacto parafuso pendente, né? Porque existe o cacto parafuso tradicional, um cereus, esse é um Lepismium. Então aqui eu tenho o meu cacto parafuso e uma adubação foliar, depois que você dissolve o produto, você aplica, opa, dá uma pressãozinha aqui, né? Eu acabei de fechar. E como eu só tenho 1 litro de água aqui, ó, ele é para 2 litros esse pulverizador. E agora ó, eu aplico ele, regulo aqui o meu jatinho para sair bem fino e molho todas as folhas com o adubo. Qual o horário que eu devo fazer isso? Eu gosto de fazer, depende da planta, mas geralmente para não ter erro, você aduba sempre no final da tarde, nos horários mais frescos do dia. Nunca aduba, nunca aplique adubo foliar nos horários mais quentes. Por quê? Primeiramente, você corre o risco de causar uma queimadura química. E segundo, esse adubo, ele entra na planta como se fosse os nossos poros na nossa pele. Nós temos os poros. As plantas têm os estômatos, que são boquinhas que abrem e fecham. E é através dessas boquinhas que o adubo vai entrar. E em grande parte das plantas, em horários muito quentes ou em certos horários, as plantas são divididas em grupos em relação à abertura dos estômatos, mas agora eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, mas para não ter erro, aduba sempre no final da tarde que você vai ter um melhor aproveitamento desse adubo. Não me apliquem nos horários muito quentes, tá? Olha só que lindo, tá feliz, hein? Acabou de receber uma adubação foliar. A adubação foliar, como ela penetra, ela entra pelas folhas,
ela age rapidamente na planta. E Murilo, eu posso usar esse adubo de orquídeas num cacto, na minha rosa do deserto, na minha samambaia? Gente, ele só recebeu o nome de orquídeas porque é nas orquídeas que ele é mais utilizado em quantidade. Mas é um adubo foliar, gente, é um adubo foliar. Ele serve para todos os tipos de plantas, tá? Então não se preocupe, não se prenda a esses detalhes. Ah, o adubo para orquídea é só para orquídea, o para rosa do deserto é só rosa do deserto, e o para flor é só para flor. Não, gente. Vocês precisam entender as funções desses adubos, independente se são orgânicos ou inorgânicos, os químicos, sintéticos. Os adubos, de acordo com a formulação, as quantidades de macro e micronutrientes, que eu já comentei com vocês, porcentagem de nitrogênio, fósforo, potássio e os outros macronutrientes e micronutrientes, a planta vai se comportar, vai reagir de uma maneira diferente, tá bom? Nesse caso aqui, é um adubo que tem uma quantidade grande de nitrogênio e quantidades iguais de fósforo e potássio. Como ele tem mais nitrogênio, ó, 30, 10, 10, ele serve o nitrogênio para verde, para folhas. Então, no caso do cacto parafuso, o que eu quero nele? Folhas. Eu quero que ele desenvolva uma ramagem bem exuberante. Então, essa formulação aqui é ideal para essa planta, para uma samambaia e para qualquer outra que você queira explorar as folhas, tá bom? Então, aqui, rapidamente, eu só passei uma noção para vocês, né? Depois eu vou pendurar ele. Deixa eu voltar aqui. E além desses adubos inorgânicos, eu tenho uma linha enorme aqui com adubos específicos para estimular o enraizamento, para estimular o desenvolvimento. Adubos, inclusive, olha só que interessante, como o forte plantio, por exemplo. Antigamente, nós usávamos o calcário dolomítico para corrigir a acidez do solo. O solo brasileiro ele tem por característica ser mais ácido. E essa acidez, ela atrapalha, ela dificulta a absorção de nutrientes pelas raízes das plantas. O nutriente fica lá preso do solo e as raízes não conseguem absorver. Quando você corrige o solo, adiciona um corretivo de pH, que vai tornar o solo menos ácido, você consegue disponibilizar mais nutrientes para as plantas. E hoje em dia nós temos essa geração moderna de corretivo de pH do solo. Antigamente se usava muito calcário dolomítico, calcário de conchas, só que são produtos que primeiro o correto seria aplicar, esperar o produto reagir quimicamente no solo para depois iniciar o plantio. Essa nova geração aqui de corretivo de pH, como o forte plantio, ele já permite que você faça o plantio imediato. Olha só que legal. Então, sempre antes de adubar com adubos inorgânicos ou orgânicos, seria muito interessante fazer uma correção desse pH. Essa correção, o correto, é fazer uma análise química do solo, onde através de uma amostragem, amostras coletadas do terreno, um laboratório consegue emitir um laudo falando a acidez e até a composição, a quantidade de nutrientes, o que tem que corrigir, o que tem que adicionar, tá? Olha só que legal, mas isso é muito utilizado na agricultura e em grandes projetos de paisagismo. Agora, na jardinagem amadora, você que tem um jardinzinho pequeno, gente, é muito raro uma pessoa fazer análise química de solo. Mas não tem erro, a maioria é ácido. Então, se colocar uma dose de acordo com a orientação do fabricante, não vai fazer mal não, vai ajudar, beneficiar, tornar o solo ou o substrato menos ácido, onde as raízes das plantas vão conseguir absorver em grande quantidade os nutrientes ali disponibilizados, tá bom? Então, falamos aqui de um monte de tipos de adubos, falamos agora a palavra disponibilizados. E agora eu até gostaria de tirar uma dúvida, uma curiosidade. Quando as pessoas olham uma composteira, deixa eu até pegar aqui, ó. Vou pegar a casca da pitaia de novo, a casca da cenoura. Deixa eu catar aqui o ovo. Tudo dentro da composteira, gente, ó, a vida como ela é. Ah, Murilo, que nojo. Ah, não tenho nojo não, gente. Isso aqui é da minha cozinha.
A banana que eu comi essa semana é que eu tecei um montinho aqui, ó, que eu fiz, ó. Todos esses materiais aqui orgânicos, tá? Olha, eles estão frescos, até dá para ver, nem iniciaram ainda o processo de decomposição, tá? Opa, uma banana aqui, pronto, deixa eu voltar aqui. Se vocês pegarem esse material aqui e lembra aquele famoso suco que o povo faz na internet com folha de couve, com banana triturada, com borra de café, bate no liquidificador e aplica nas plantas? Vamos parar para pensar. Eu pego esse material aqui, ó, verde, esse material que não está apodrecido, e coloco lá nas raízes das minhas plantas. Vocês acham que o material vai fazer mais efeito? Como é que acontece na natureza? Na natureza, ele vai fazer efeito assim ou assim, decomposto? Aonde acontece a mágica da adubação natural? Assim, decomposto. Por isso existe a composteira. O material verde, sem estar decomposto, os nutrientes aqui, gente, por favor, entendam isso. Aqui, eles não estão disponíveis para a planta absorver. Aqui sim, tá? Aqui ainda não. É a mesma coisa eu pegar a minha banana, que eu fiz um shake de manhã cedo, uma vitamina. É a mesma coisa eu bater o leite com aveia, com banana, com meu whey. E ao invés de eu beber, eu injetar direto na minha veia. O que vai acontecer? O meu organismo vai rejeitar, porque esse produto ele tem que passar pelo processo digestivo para depois o organismo assimilar os nutrientes. É a mesma coisa. O processo digestivo na mãe natureza são os micro-organismos que vão decompor isso aqui, tornando isso aqui, isso aqui. Quando isso aqui vira isso aqui, aí sim as raízes das plantas encontram o nutriente disponível para absorverem. Entendam isso. Então, vocês viram como não adianta colocar o suco disso aqui batido na planta? Primeiro, é na natureza ocorre isso, gente. Precisa virar composto orgânico, precisa se decompor para depois se tornar disponíveis os nutrientes. Se não fosse assim, para que fazer composteira então? Seria mais fácil jogar isso aqui, enterrar isso aqui, jogar tudo lá no meio do canteiro, tá? Para que passar por compostagem? Na natureza acontece essa mágica da transformação. Então, nós temos que entender e respeitar esse processo. Ter paciência que isso aqui leva um certo tempo para virar adubo, tá bom? Então, essa disponibilização de nutrientes na matéria orgânica natural é mais lenta e na inorgânica é mais rápida, tá? E olha só que interessante, esses fazem efeito mais rápido e esses aqui são mais lentos. Só que esses permanecem mais tempo no solo e esses aqui desaparecem rápido. Esses aqui ajudam a melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Deixa a terra soltinha, aerada, úmida, fornecendo nutrientes aos poucos para as plantas. Esses aqui não ajudam a melhorar a estrutura do solo. Esses aqui não ajudam a tornar o solo mais úmido, tá? Fornecem só uma nutrição. Então, vocês podem sempre usar e abusar dos adubos orgânicos e complementar como eu. Eu como esses alimentos naturais, só que eu também tomo uma suplementação química, eu também tomo vários suplementos, tá? E vocês podem fazer essa compensação, essa suplementação, brincando, né, gente? Estou aqui brincando para vocês entenderem. Vocês podem fazer com os adubos inorgânicos, tá? Onde vocês vão turbinar as plantas, porque jardim é a aparência, né? O bonito. Quem não quer ver um vaso de suculenta lindo e maravilhoso, um canteiro cheio de flores, um pé de frutas carregado de frutas? Isso tudo acontece graças à nutrição feita com frequência, respeitando um calendário de adubação, aonde você, através dos meses do ano, dividindo as suas plantas por grupos, aonde lá na primeira aula vocês viram que cada grupo de plantas tem um tempo de absorção diferente. Então vocês podem montar um calendário aonde, ao longo do ano,
De janeiro a dezembro, a cada 3 meses, você sabe que é para adubar as árvores da sua casa. Uma vez por mês é para adubar os arbustos da sua casa. Aí você assinala e faz um controle da frequência da adubação. E não esqueçam de um outro detalhe muito importante: manter a irrigação para as plantas conseguirem absorver os nutrientes. Porque a água é o veículo de transporte onde as raízes conseguem pegar os nutrientes e levar para dentro da planta, tá bom? Bom, agora que você já sabe quais as principais diferenças entre o adubo químico e o adubo orgânico, e que também o que não é considerado adubo, nós vamos começar a criar o nosso jardim e adubar na prática, mas calma, esse conteúdo será apenas amanhã, hein? Você está vendo aí na tela novamente todo o conteúdo que vamos ter na semana, por isso, é muito importante que você participe de todos os dias para você absorver todo o conteúdo necessário para aplicar na prática todos os conceitos de adubação e entender de uma vez por todas como salvar o seu jardim. Para quem perdeu o início da aula de hoje, nós temos um desafio acontecendo durante essa semana. Tira uma foto da sua planta preferida e publica no Instagram com a hashtag Semana da Adubação e não esquece de marcar os perfis da Espanhol Plantas e o meu perfil que está aparecendo aí na tela. Eu vou selecionar algumas para a nossa live de sexta-feira, então capricha aí na foto, hein? E chegamos ao final do segundo dia de nossa Semana de Adubação. Como foi para você? Entendeu a diferença entre os adubos orgânicos e químicos? Se entendeu, responde aí no chat. Entendi. Se ficou alguma dúvida, escreva aí no chat que eu e a equipe da Espanhol teremos o maior prazer em respondê-la. E amanhã, às 19h30, espero vocês novamente aqui para criarmos juntos um pequeno jardim do zero. Vai ser uma aula super bacana e imperdível. Um grande abraço a todos e até amanhã.